A paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja que vocês são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nesta noite, 4/3/2024, segunda-feira. Eu sempre falo e continuarei falando. Só Facebook, YouTube, WhatsApp e Google. Vamos lá. Vamos aqui em Marcos, capítulo 8. Resumo do capítulo. Ainda na Galiléia, Jesus alimenta uma multidão de 4.000. Estranhamente, os discípulos esqueceram do milagre anterior e perguntavam uns aos outros onde conseguiria encontrar comida para toda aquela gente. 8:1-10. No entanto, o lapso de memória dos discípulos é menos sério do que o ceticismo instalado dos fariseus. Versículo 11:13. Jesus adverte os discípulos contra o fermento ensinamento dos fariseus, mas ainda assim falharam no entendimento. Versículo 14:21. Segue-se então um milagre de cura fora do comum, que não é nem instantâneo e nem vem acompanhado de uma palavra sequer. Versículo 22-26. No entanto, seja qual for o método escolhido por Jesus, suas obras são miraculosas. A fé, porém, foi criada unicamente nos corações de seus discípulos. Versículo 27-30. Ainda que questionassem a declaração de Jesus de que morreria em breve. Versículo 31-33. Para seguir a Jesus, precisamos renunciar nossas próprias vontades e nos submetermos à vontade de Jeová. Somente dessa forma os que creem encontrarão a nova vida em Cristo. Versículo 34-38. Versículo-chave 8:21. Pondere no significado das obras de Jesus. Aplicação pessoal. Não vivamos uma fé superficial. Preste atenção, né? Olha lá, assiste bem e ouve bem, presta atenção. Não vivamos uma fé superficial. Conceito-chave. Fariseus, P625. Discípulo, P657. Cura, P611. Cristo, P656. Satanás, P501. 655. Nossa cruz, P618. É muita palavra boa, né, da escritura que tem, né? É muita palavra boa, mas é muita palavra mesmo, que não tem como nem contar. Destaque, discernimento, temos ou não? 8:4. Há quem sugira que essa foi uma declaração baseada na percepção dos discípulos, que não esperavam que Jesus satisfazesse todas as necessidades com a realização de um milagre. Certamente devemos ter em nós mesmos esse tipo de percepção. No contexto, é mais provável que os discípulos tenham falado abertamente da dúvida e do fracasso por não se lembrarem de aplicar a experiência anterior adquirida pela manifestação do poder de Cristo, CF 6:30-44. Afinal de contas, até mesmo crentes maduros geralmente falham quando se esquece do que Cristo fez por sua vida. É exatamente, né? Que não pode esquecer, tem que lembrar. Exatamente. Todos os dias tem que lembrar. Igual aqui, ó. Cultuando o quê? Dia e noite. De manhã, de tarde, à noite, na madrugada. Então estou sempre lembrando e não esquecendo de Cristo. Aleluia. E nem da minha vida eterna. E nem da minha coroa. Aleluia. Que está cheio de pedras preciosas. Que nem nessa terra tem essas pedras preciosas. Saciaram-se 8:8. Jesus sempre fornece o suficiente para satisfazer nossas necessidades com fartura e muita sobra. Preste atenção. Jesus sempre fornece o suficiente para satisfazer nossas necessidades com fartura e muita sobra. Exatamente. É isso que ele tem. Ele tem muita fartura e muita sobra. O Jesus que eu conheço, o Jesus verdadeiro daqui, é esse aí, ó. Que deixa com muita fartura e muita sobra. Enche a casa toda, enche a igreja toda de fartura e sobra ainda. E é verdade. Casa, igreja. Porque ele abençoa os membros que vêm na igreja e abençoa os membros também que tem em casa. Vamos lá, uma provisão ainda mais abundante. 8:8. Pode parecer que após o milagre tenha sobrado menos alimento do que no início da distribuição. Absolutamente não. Em Marcos 6, a palavra para cesto é copinos, um balaio de vime
onde os viajantes comumente carregavam alimento. No caso, a cesta é speiris, um recipiente de armazenagem tão grande que Paulo sentou-se em seu interior quando os discípulos desceram pela muralha de Damasco. Atos 9:5. Então já dá para ver que um ser humano cabia numa cesta. Imagina aqueles pães então em cada cesta. E sobrou pão demais ainda. E peixe ainda. Já parou para pensar que uma cesta cabe um ser humano lá dentro? Hein, meu irmão, minha irmã? Presta bem atenção lá. No caso, a cesta é speiris, né? Speiris, um recipiente de armazenagem tão grande que Paulo sentou-se em seu interior quando os discípulos desceram pela muralha de Damasco, Atos 9:5. Já parou para pensar que essa cesta é muito grande mesmo? Já parou para pensar, meu irmão, minha irmã? Ó, deixa vocês lerem aqui, ó. No caso, então já dá para entender que Jesus tem fartura e sobra mesmo. E é verdade, porque eu já tenho experiência sobre isso. E eu sou espiritual, né? Não sou cego. Vamos lá, um sinal, 8:11. Os milagres de Jesus são chamados dinameis, obras de poder. Os fariseus não estavam satisfeitos com a evidência do poder inequívoco de Jesus. Pediram então um semion, um sinal dos céus. A intenção do pedido foi de testá-lo e perturbá-lo, tão somente pois não estavam sendo sinceros. Quando um sinal finalmente foi dado, na ressurreição, eles ainda não acreditaram. A fé descansa no reconhecimento da palavra de Jeová e no seu Filho. Prestou atenção ali, né? Prestou atenção aqui, meu irmão, minha irmã. A fé descansa no reconhecimento da palavra de Jeová e no seu Filho. Esta geração, 8:12. Os fariseus pediram um sinal, mas esta frase inclui a comunidade judaica da época de Cristo como um todo. A evidência já fornecida era conclusiva. Grandes provas não serviram para propósito algum. Um milagre extraordinário, 8:22-26. Um milagre lento, com o uso de lama como agente, e não apenas com o emprego de palavra, porque João Calvino sugere que esse milagre salienta a liberdade de Jesus e nos faz lembrar de que não devemos imaginar que o Senhor deva agir da maneira como esperamos ou que tenhamos vivenciado anteriormente. Tu és o Cristo, 8:29. Todo crente verdadeiro se associará a Pedro nessa confissão. Exatamente. Tu és o Cristo, porque ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele é o Messias verdadeiro daqui. Todo crente verdadeiro se associará a Pedro nessa confissão. Continuando, Pedro censura Cristo, 8:31-32. Que contradição, não podemos afirmar ser Jesus o Cristo e é posteriormente desafiar suas escolhas, ou ele é Jeová e nos submetemos a ele ou não, ou é o poderoso seguir nosso próprio caminho. Não, ou não é e podemos seguir, nós vamos repetir ali, né? Que contradição, não podemos afirmar ser Jesus o Cristo e posteriormente desafiar suas escolhas, ou ele é Jeová e nos submetemos a ele ou não, ou é e podemos seguir nosso próprio caminho. Exatamente. Negue-se, 8:34. No grego as palavras são arnomeai e apernomeiai, arnemoai e aporneomeai. Em determinada circunstância em que uma pessoa toma uma decisão, negar significa rejeitar. No entanto, quando a pessoa tem uma firme fé pessoal em Jesus, significa infidelidade ou abandonar um relacionamento. No entanto, quando a pessoa tem uma
firme fé pessoal em Jesus significa infidelidade ou abandonar o relacionamento. O que quer dizer aqui? Negue-se a si mesmo. Significa rejeitar decisivamente os motivos e desejos que brotam de nossa natureza pecaminosa e optar por seguir Jesus por completo. Quando caminhamos diariamente em obediência de maneira gradual, nos transformamos na nova pessoa por quem Cristo morreu. Prestou atenção? Quando caminhamos diariamente em obediência, é o que eu sempre falo, melhor obedecer do que sacrificar, fazer sacrifício de tolo. Quando caminharmos diariamente em obediência, dentro da igreja, cultuando, prestando atenção nos cultos, dizimando, ofertando, né? Ouvindo o pastor que fala a verdade, que eu estou falando dessa igreja aqui, os que são ouvintes e os que interagem aqui, né, com a igreja, né? Quando caminhamos diariamente em obediência, de maneira gradual, nos transformamos na nova pessoa por quem Cristo morreu. Deixa vocês lerem isso aqui, ó. É isso aí. Vamos agradecer ao soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecer por esse culto nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lemos tudo aqui, ó. Madrugada estarei de volta com tudo. E terminamos nessa hora aí, ó. Nessa hora que nós terminamos. Meu irmão, vocês estão assistindo o culto na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Vocês estão assistindo o culto aqui, ó. O que vocês estão assistindo o culto? Até o próximo vídeo. É à noite, culto à noite aí. Culto à noite. A igreja tá aí na fé verdadeira, ó. Isso aí, até o próximo vídeo.